Boa tarde a todos os colegas de RH, sejam muito bem-vindos ao nosso evento, que falaremos então hoje à tarde sobre gestão de pessoas, novas perspectivas, né? Então, saiba como podemos pensar nos talentos da empresa atualmente. Estamos aqui hoje, eu, Rochelle, e o Gustavo Casarotto. Isso aí, então, gente, muito boa tarde. Me apresentar também, né? Já estive aqui em outros webinars, como sou especialista em inovação e gestão de pessoas, tenho mais de 25 anos de atuação aqui na Metadados, né? Como CPO da empresa. Sou responsável pelos produtos, tecnologia e direciono também o futuro da empresa nesse sentido. E estou aqui pronto, né, para ter uma tarde bastante agradável com vocês, conversar bastante sobre talentos, né, sobre essa grande pergunta que incomoda todos nós, né? E junto comigo hoje, não estarei sozinho, estarei, né, com a Rochelle. Então, por favor, Rochelle, se apresente para a galera te conhecer um pouquinho mais. Então, eu sou a Rochelle, eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em direito do trabalho, pós-graduada também em gestão de pessoas. Eu atuo, então, há mais de 15 anos na área de RH, né, na área de desenvolvimento, então, eu já tive experiência em todos os subsistemas dessa área. E, atualmente, eu sou consultora da Metadados, nos módulos de gestão de pessoas e saúde e segurança. Hoje, então, somos um RH em sintonia, né? A Metadados está mais próxima, completa e em sintonia com você. Desenvolvemos soluções completas para um RH mais humano e inovador. Temos mais de 35 anos no mercado de tecnologia de RH. Hoje temos mais de 260 profissionais qualificados e temos atendimento, então, presença em todo o país. Temos alguns reconhecimentos que nos motivam ainda mais nessa evolução. 29 vezes Great Place to Work, uma das melhores empresas para trabalhar, nas categorias América Latina, Brasil, Tecnologia da Informação, Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha. Somos a única empresa e primeira desenvolvedora de software do país a ser certificada pelo Padrão Internacional de Atendimento, certificada pela HDI Brasil. 13 vezes fornecedores de confiança, reconhecido 13 vezes consecutivas com o prêmio Fornecedores de Confiança e eleita pelos clientes como uma das melhores fornecedoras para recursos humanos do país. Temos, então, em nosso portfólio os produtos que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos, onde contemplam os nossos módulos de folha de pagamento, benefícios, frequência, gestão de pessoas, saúde e segurança. Temos o nosso produto Vibe, a nossa plataforma de recrutamento inteligente, a Skill, nossa ferramenta de benefícios flexíveis Feed Lovers e também o Madu, que é o sistema de saúde ocupacional. Então, antes de iniciarmos, né, a gente gostaria de contar com a participação de todos vocês, né? Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar no nosso chat, que ao final, então, deste evento, a gente vai estar respondendo a todos vocês. Então, para iniciarmos, né, em nosso bate-papo hoje, a gente vai falar sobre retenção de talentos, pode ser o maior desafio da atualidade, né? Dessa forma, para que a gente inicie, então, a gente vai partir do princípio, né? O que é um talento? Aqui, então, a gente listou algumas características que identificam o que é um talento na empresa, né? Então, talento são aquelas pessoas engajadas, aquelas pessoas que geram um valor significativo para a empresa, são pessoas alinhadas com a cultura, com os valores, são os promotores da marca, né? Trabalham muito bem em equipe, são referência nos seus times, na equipe da qual faz parte, compartilham o que sabem, compartilham o seu conhecimento com os demais do time, são autorresponsáveis pelo seu conhecimento e desenvolvimento, estão sempre buscando o seu melhor, assumem seus erros e buscam eliminá-los, promovem, então, têm relações de confiança, criam vínculos no seu time, com seu gestor, as pessoas sabem que podem contar com essa pessoa, e realizam, então, entregas diferenciadas, têm forte pensamento crítico, entregam além do que foi solicitado. Face a isso, Gustavo, tu terias mais algumas considerações sobre o que é um talento?
eu acho interessante, né? Quando a gente começa a colocar talento, a gente começa a listar qualidades e parece um super-homem, né? É uma pessoa que basicamente, assim, vamos resumir, tem todas as qualidades e não tem nenhum defeito, será que é isso? E na verdade não é isso, né? Eu acho que tem essas qualidades, acho que principalmente um comportamento de engajamento, trabalho em equipe é bem importante. Então isso é algo mais democrático, né? Vocês podem ter pessoas, muitas pessoas nas empresas de vocês, que têm um alto índice de engajamento, trabalho em equipe. E, e só isso não significa que seja um talento, mas eu acho que é um grande passo para se tornar um talento. Mas a questão do talento, eu acho que está muito relacionada ao conjunto, né? Trabalho em equipe, entregas diferenciadas, né? Esse comportamento de engajamento com a empresa, de realmente se sentir parte disso e de causar entrega diferenciada. E o que é uma entrega diferenciada? Eu gosto também de pensar um pouco sobre isso, né? É algo de outro mundo, né? O que é isso, tá? Eu diria assim, que são aquelas entregas que outros profissionais da mesma área gostariam de conhecer, como a pessoa fez aquilo. Então, vamos trazer isso para um mundo mais palpável, assim, um mundo mais real. Às vezes eu tenho, sei lá, cargos mais simples, como na Italution, um soldador, por exemplo. Como é que eu sei que ele soldador é um talento? Quando eu sei que ele se torna uma referência, né? Que outros soldadores gostam de ver como é que aquele cara faz, como é que ele entrega alguma coisa, porque ele tem um nível, né, de presteza, um nível de entrega acima dos demais, que poderia ser qualificado como talvez assim um conjunto restrito no mercado, né? Quando a gente olha para o time de futebol são os craques, tá? Então eu acho que tem um pouquinho essa característica do craque também, mas está dentro dessas características, tá? Mas é algo mais, acredito eu, mais democrático. Uhum. Até para a gente entender também, né, que os talentos eles não nascem prontos, né? E também não são gênios, né? Então acho que é a soma também dos esforços dessas pessoas, né? De ir em busca, de aprender, de aplicar os conhecimentos, né? Aliado em executar, obviamente, as suas tarefas com bastante qualidade, obtendo assim também resultados diferenciados, né? Isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre retenção de talentos, tá? E eu acho que aqui é interessante porque você já deve ter ouvido falar de um termo chamado Employee Experience. O Employee Experience é um termo mais novo, né? E fala sobre a experiência do colaborador. E o objetivo dessa experiência do colaborador é a retenção de talentos. Mas pelo outro lado, imaginando da seguinte forma: se eu sou uma pessoa e quero trabalhar em determinada empresa, e eu escolho essa empresa para trabalhar, eu gostaria de ter algo de volta que me fizesse permanecer nessa empresa, que é essa experiência. Ela não é somente o salário, mas é algo que a empresa vai me proporcionando que vai me agregar valor, e esse valor vai fazer com que eu fique satisfeito e permaneça nessa empresa, porque diferente de qualquer colaborador, o talento ele é mais raro e talento não fica desempregado. Talento ele escolhe onde ele quer trabalhar. E ele podendo escolher onde ele quer trabalhar, ele vai escolher trabalhar aonde ele tiver a experiência mais adequada com o seu jeito de ser, seu jeito de viver. E como é que traduz essa experiência, né? Então, nós vamos começar agora a olhar para o lado do talento. Quando ele entra numa empresa, o que ele espera que essa empresa gere de valor para ele de volta, tá? E eu diria que ela está baseada em 3 pilares. E o primeiro pilar a gente chama de alinhamento de objetivos e valores pessoais. Significa que uma empresa ela tem um planejamento estratégico, ela tem um posicionamento de mercado e ela diz assim: olha, gente, estamos indo para lá. E eu, como colaborador, eu olho para esses objetivos, olho para a empresa, para onde ela está indo, onde ela quer ir, o que ela quer se tornar, e eu digo assim: isso faz sentido para mim. E estamos alinhados. Quando estamos alinhados, a chance de eu permanecer aumenta bastante. E o segundo são os alinhamentos de valores pessoais, que basicamente a empresa tem o seu conjunto de valores e ela diz, olha, cliente em primeiro lugar, ou cliente no centro, pessoas em primeiro lugar, vai lá e faz. Quer dizer, são os valores que a empresa tem, os princípios que ela coloca, e se eu estiver alinhado a esses princípios, a princípio eu vou estar alinhado à cultura da empresa e vai também ser um terreno fértil para que eu fique, para que eu permaneça e eu escolha aquela empresa, inclusive, para trabalhar. O segundo pilar, óbvio, é o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Toda pessoa, né, que entra em uma empresa, ela não quer sair igual do jeito que ela entrou, ela quer se desenvolver.
Aí tem gente que vai dizer, Gustavo, não é todo mundo, tem gente que está só pelo salário. Eu digo, perfeito, é verdade. Mas talento não. Talento quer se desenvolver com certeza, tá? Não é o cara que tá lá só pelo salário ou só para passar o tempo, tá? E se der certo, ele fica no Facebook ou no Instagram e tal. A ideia dele é querer realmente se desenvolver e se progredir. E, em terceiro lugar, o reconhecimento, né, financeiro e emocional justos. Tá? Pelo menos esses são os três principais pilares. A gente coloca o financeiro e emocional, acho que são as duas coisas juntas, tá? A gente às vezes coloca o emocional de lado, mas acredito que ele tem um peso muito forte, né? Tanto quanto o reconhecimento financeiro, mas diria que ajuda muito a escolha de permanecer em uma empresa quando sentimos que há justiça ali em relação a esses reconhecimentos. Por isso que o justo está grifado e é algo que nós temos que buscar. Então, olhando para esses pilares, eu diria assim que o Employee Experience ele está errado, ele não deveria ser Employee Experience, né? Porque a impressão que dá é que deveria ser para todos os colaboradores e nunca é para todos. Nunca é para todos. A experiência ela é para os talentos, né? Ninguém consegue agradar a todos. É impossível agradar a todos. E quem é que não tem na empresa sempre um cara que tem uma entreguinha mediana ali, que está sempre reclamando pelos cantos, enchendo o saco e tal, mas que na hora de entregar não entrega grande coisa. A experiência não é para ele. A experiência é para os talentos. Então, acho que a gente tem um olhar especial para os talentos, que são os craques, os caras que fazem a mudança de jogo e que mantêm a empresa realmente competitiva no mercado. Né? Mas os talentos necessitam, né, de estímulos diferentes para permanecerem com você. E aqui, né, eu queria convidar a Rochelle um pouquinho, né, para falar um pouquinho sobre que estímulos são esses, né, Rochelle? Como é que tu enxerga essa questão de fazer com que os talentos realmente sejam estimulados e fiquem na empresa ou escolham aquela empresa para poder trabalhar? Bom, eu acredito que um dos principais seriam os desafios, né? Não ter, claro que por vezes a rotina faz parte, mas essa rotina ela tem que ser desafiada. Então eles são movidos, né, por desafios. Se eles entregam uma meta, eles já estão pensando em uma outra, né? A meta sempre expandida, então eles sempre acabam entregando além daquilo que foi solicitado, né? Eles assumem o protagonismo sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu conhecimento, né? Então, eles são responsáveis por ampliar o seu mote de informações, até para que ele consiga, então, aplicar, né? Desenvolver e construir melhor as suas metas e os seus desafios. São responsáveis por entregas não havendo necessidade de cobrança, então, eles são muito responsáveis, autônomos, conseguem manter vínculos de confiança, né, com os seus líderes, com os seus pares, e vislumbram sempre mais e novas possibilidades. Daqui a pouco, não necessariamente no seu time, mas vislumbrando outras oportunidades na empresa como um todo. É. Sabe que quando eu olho assim para esses estímulos, eu penso muito essa questão dos desafios na rotina, né? Claro que não é necessário, não é um requisito para todos os talentos, né? Mas é um pouco de perfil. Existem pessoas, principalmente na parte operacional, que são excelentes no que fazem, mas que não necessariamente são inovadores ou querem crescer. Principalmente na área industrial é muito comum, né? Tem aquele cara que trabalha na fábrica e faz um trabalho excepcional de qualidade e produtividade, mas se tu promover ele a ser gerente ou coordenador, vai ser um desastre. E muitas vezes nem ele mesmo quer, tá? E ele é um talento, só que é um talento e o desafio para ele não chega a ser uma motivação. Então, é muito de perfil, né? Eu acredito que essa primeira questão tenha que ser perguntada para a pessoa, né? Se ela entende que o desafio realmente é algo que ela espera, porque existem outras pessoas, realmente vários talentos, que, como eles resolvem muitos desafios, né? Muitas encrencas são eles que destrincham nas empresas. Quando o cara tem uma entrega superior, é legal tu bater nas costas dele, dar um, cara, obrigado, valeu aí, tá aqui o próximo desafio, porque se não der o próximo desafio, o cara vai embora. Se ele sentir que ele não está crescendo, se desenvolvendo, ele vai embora. Deve ser meio de perfil, assim, mas é algo que tem realmente a estar bastante atento, tá? É, E eu... é muito, Oi?
Pode falar, Não, e só complementando, e também assim, tem que ver que daqui a pouco a pessoa pode não estar naquele momento querendo um novo desafio, né? Vamos pegar, por exemplo, o público, uma mulher, né? Ah, daqui a pouco ela está se preparando para ser mãe, então daqui a pouco ela não pode assumir um desafio pelos próximos 9 meses, porque o foco dela vai ser outro. Mas não que depois, quando ela retorne da sua licença maternidade, ela não possa assumir outros, né? Então, os desafios também aí, pensando no que tu comentou, vai muito também do momento da pessoa, né? Quais são os planos que ele teria também, porque o desafio tem que também não pode ter um desafio profissional que daqui a pouco vai impedir, né? Ou ser a sua vida pessoal, né? Vai isso. interferir muito. Não, bem legal. A questão do protagonismo, né, já que é legal que a gente tem um tempinho para aprofundar um pouco mais essas questões, está relacionado ao fato de que nesse mundo novo que nós estamos, onde o conhecimento está totalmente espalhado e não existe mais uma forma padronizada de aprender, porque a questão do treinamento básico, o cara em treinamento, a pessoa em treinamento, normalmente relacionado a um conhecimento de pegar do nível 0 e levar para o nível 1, no máximo nível 2. A partir dali para cima, o conhecimento já está todo despadronizado, as pessoas aprendem de formas completamente diferentes, alguns assistindo vídeo no YouTube, podcast, é, outros lendo livros, outros fazendo alguns testes ou experimentos. Então a gente para de determinar um pouco a forma de aprender e foca na meta do aprendizado. E nesse caso, o aprendizado está muito relacionado à própria pessoa querer se desenvolver. E aquela pessoa que quer se desenvolver, ela em casa deixa de assistir o Netflix, tá? E ela pega um livro, pega um podcast, pega um artigo, vai fazer uma hipótese, ela vai atrás desse desenvolvimento, né? Porque ela acredita que seja bom para ela e não é um desprazer. Está relacionado à atividade dela de prazer, porque ela quer buscar esse nível de crescimento na sua carreira. Cabe então a nós que estamos nas empresas, né, entendermos, né, quais são os, como líderes, por exemplo, né, buscar quais são os talentos que essas pessoas têm, tentar descobrir o caminho que vai deixá-las felizes. E no momento que essa pessoa se descobre, cabe a gente apoiar ela nessa descoberta e dar as ferramentas para que ela possa se desenvolver. Dar uma orientação, dar um caminho. É como se fosse o seguinte: imaginem que tem um caminho que eu vou ter que percorrer no meio do mato. Então eu preciso me preparar, preciso de uma bússola, preciso de um caminho, preciso traçar um plano para poder chegar onde eu quero chegar. Então, nesse momento, traçar o plano é que onde o líder ajuda. Mas na hora que tiver que se desenvolver, meu amigo, tu que vai pôr a mochilinha nas costas e vai. Eu, líder aqui, meu amigo, eu tô só, eu te apoiei aqui, te dei o caminho, mas é contigo. Então, o protagonismo e a autonomia ali, responsabilidades estão muito vinculados nesse sentido, tá? Da pessoa entender assim, não, tudo bem, quem é talento sabe que ele é o responsável pelo seu próprio desenvolvimento, mas agora cabe à empresa ter um método adequado para que isso realmente aconteça. E o líder também saber disso, né? E chegar e dar esses caminhos aqui como se fosse um coaching mesmo, né? Alguém que ajuda a pessoa a se descobrir. Depois que ela se descobriu, ela vai por conta, tá? A gente só tem que achar o caminho, dar um empurrãozinho. Às vezes nem precisa empurrar, né? A pessoa já está querendo ir. E então eu acho que isso que é bacana, tá? Dá o caminho, mas não dá a resposta, né? A gente ajuda a encontrar o caminho, não dá o caminho, tu entendeu? Eu diria o seguinte, né? A gente faz as perguntas certas para que a pessoa possa se descobrir. Então, muitas vezes, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais? Aonde você quer chegar daqui um ano e meio? Então, a gente começa a perguntar para a pessoa algumas coisas para você chegar onde você quer chegar, o que você precisa se desenvolver, aonde você precisa se desenvolver. Então, a gente faz as perguntas para a pessoa pensar, mas ela mesma pensa, cria o plano, vai atrás. A gente só está apoiando nesse processo aqui de descoberta, principalmente. O talento não precisa de tanto esforço nisso, às vezes em alguns períodos específicos de troca de trajetória na sua carreira. Fora isso, é quase que largar e deixar o cara correr atrás, tá? Sobre a questão de vínculos verdadeiros, eu gosto também de dar uma. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso, tá? Quando a gente percebe, assim, a gente está falando de retenção de talentos, e quando a gente percebe o volume de pedidos de demissão, quem é que nunca viu alguma pesquisa no mercado dizendo que as pessoas não estão se demitindo da empresa, mas estão se demitindo dos seus chefes, dos seus líderes, né?
Vocês viram isso em muitos lugares, muitos lugares. E nesse caso isso acontece porque não há de antemão, né, uma vontade, uma exigência da empresa de que as pessoas, né, os líderes, seus liderados, criem vínculos verdadeiros. Porque pense na vida de vocês. Na vida de vocês, pessoal, vocês escolhem quem vai estar perto de vocês. Vocês escolhem. Vocês escolhem os amigos de vocês, namorada, seja o que for, vocês escolhem. E vocês escolhem porque vocês sentem que aquelas pessoas se importam de verdade com vocês. E quando você sente que uma pessoa se importa de verdade com vocês, aquilo que aquela pessoa for falar, mesmo que seja algo ruim para ti, alguma crítica, você vai parar e vai escutar. Por que você escuta? Porque aquela crítica que vem da internet, do cara lá que não te conhece, não sabe o que tu faz, não se importa contigo e critica o teu trabalho, você tem vontade de dar uma voadeira com 2 pés no peito da pessoa, né? Mas quando essa crítica vem de alguém que realmente se importa com você, vocês param e escutam. Por que isso acontece? Porque vocês sabem que aquela pessoa quer o seu bem antes da crítica. E isso é algo que nas empresas não é diferente. Um bom líder, na verdade, deveria, em primeiro lugar, criar, né, vínculos verdadeiros com as pessoas, ou seja, conhecer a história dessas pessoas, conversar com elas sobre a vida delas, entender como é que elas estão, entender o que elas precisam, conhecer realmente e se importar de verdade com essas pessoas. No momento que tu se importa de verdade, tu recebe uma permissão delas intrínseca, assim, interna, interior, tá? Para poder criticar o trabalho delas e poder daí sim desafiar aquele talento a buscar a melhor versão dele. Antes disso, se vocês fizerem críticas sem se importar com as pessoas, pense na vida de vocês, vai ser visto como uma agressão simples e pura. Pô, o cara não tá nem aí para mim, vem aqui só dar crítica, só crítica, só crítica. Cara, é difícil isso. Então, vínculos verdadeiros aqui, tá? Não está aqui por acaso. Está aqui realmente porque uma das questões, eu acho que dessas todas que estão aqui, tá? Talvez uma das mais importantes, né, que uma empresa precisa proporcionar, que a sua liderança precise proporcionar para que os talentos fiquem e permaneçam na empresa, tá? Então, acho que essa aqui eu grifaria, assim, daria umas estrelinhas e tal, porque eu considero das mais relevantes, tá? Prestem muita atenção nisso, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido, né? Os vínculos verdadeiros, os bons amigos, as boas famílias, as boas parcerias, tá? E é dali que saem as grandes entregas, certo? Exatamente. Beleza. E, obviamente, a possibilidade de crescimento a gente já falou, tá? Quer dizer, principalmente aqueles que têm o desafio como motivação, se não, no momento que eles superam desafios, a vida começa a ficar chata para eles. Se a empresa não propor novos desafios, o cara pula fora porque começa a ficar muito chato. E como o cara é talento, a gente sempre pensa o seguinte: talento ele é disputado no mercado, tá? Ele nunca vai ficar sem emprego. Ele escolhe onde ele quer trabalhar. Então, ele podendo escolher onde ele quer trabalhar, ele vai enxergar nessas questões, nesse menu aqui de experiência que a empresa fornece, o que está sendo bom, o que realmente está acontecendo, para que ele decida ficar lá mais tempo ou seguir com a sua carreira lá dentro, fazendo com que a empresa realmente tenha entregas superiores no mercado, né, ao longo prazo. Ok? Bom, mas afinal, né, como identificar os talentos da empresa? Então, para identificar esses talentos, tá, a gente tem uma ferramenta aqui que a gente chama de avaliação de talentos. A avaliação de talentos, a ideia dela, tá, é que a gente possa, numa avaliação bastante simples, né, onde o líder consiga olhar para o seu time e descobrir o seguinte: bom, o meu time ganhou ou perdeu jogos? Ok, ganhou jogos. E quem é que jogou muito? Quem jogou mais ou menos? Quem jogou pouco? Quem são os talentos aqui que estão fazendo com que os nossos jogos sejam ganhos ou que estão realmente sendo diferentes, que estão fazendo com que a nossa empresa, né, o nosso time consiga, né, manter assim
uma sequência de vitórias e fazer com que a empresa chegue em outro patamar e obtenha performance. Então, nesse caso, a avaliação de talentos, né, como é que a gente trabalha ela dentro do Vibe, por exemplo, tá? A gente entra e a gente tem todas as pessoas do time. Nessas pessoas, o primeiro passo é identificar qual é o papel principal que ela exerce no time e quais são os outros papéis. Esse papel principal e outros papéis aqui que a gente estava olhando, essa parte aqui, ela é interessante porque o papel principal determina principalmente a referência salarial justa dessa pessoa. E os outros papéis reconhecem o quanto ela pode ser ou não um coringa para o time da empresa. Eu faço analogia com esportes coletivos de alto desempenho muitas vezes, porque funcionam muito bem, mas no futebol, por exemplo, eu tenho um jogador que ele é, vamos pensar assim, um armador, tá? Mas ele pode jogar também como atacante ou como volante. Aí, bom, ok, mas qual é a função principal dele? É armador. Então, o reconhecimento dele, né, a faixa salarial dele tem que ser como armador, e o restante, o portfólio de papéis que ele é capaz de executar, vai ser reconhecido como um plus a mais dentro da sua remuneração e assim por diante. Depois disso, nós precisamos entender. Ops, sempre dá problema aqui. Nós precisamos entender o que é um talento, tá? E um talento, o que é um talento? É uma pessoa que tem alto mérito. E um mérito aqui a gente pode classificar em 3 variáveis principais: a contribuição, o potencial e os valores. A contribuição é o nível de entrega e trabalho em equipe que essa pessoa tem, que pode ser baixa, média ou superior. A superior, ou adequada no caso, né? Baixa, adequada, superior. A superior realmente é aquele cara que entrega aquilo que os outros não entregam, que para o time ele não é somente um membro do time, ele é uma referência. As pessoas, quando têm dúvidas, quem é que elas procuram para ajudar? Ou quando tem um trabalho que não consegue ir para frente, quem é que elas procuram para ajudar? Então, normalmente, aquela pessoa que tem uma entrega superior é a pessoa que é referência do time nesse sentido. Então, ela acaba se tornando um exemplo e, ao mesmo tempo, as entregas dela são caracterizadas como talvez os melhores profissionais do mercado naquele papel principal que ela executa. A partir desse momento, a gente tem mais alguns campos, Cristo, que são o potencial e os valores. Deixa eu até vir mais para cá. Potencial e valores, tá? O potencial, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. O potencial é aquilo lá que o líder normalmente vê, tá? Até que tem o primeiro exemplo ali, significa o nível de aprendizado que a pessoa tem, normalmente o crescimento que ela está tendo. Então, vocês imaginem o seguinte, esse primeiro caso ali, que tem uma contribuição baixa, mas potencial alto, pode ser que seja um estagiário, pode ser que seja uma pessoa júnior da empresa ainda, tá? Só que tu percebe o seguinte, cara, esse cara aprende rápido. Esse aqui, se eu soltar, o cara vai longe. Se ele vai longe, a gente tem que estar de olho, tá? Então, a gente consegue marcar aqui, por mais que o desempenho seja baixo, eu consigo diferenciar, se eu tivesse 2 pessoas de desempenho baixo aqui, eu conseguiria diferenciar elas pelo potencial, sabendo que uma delas tem potencial, está com contribuição baixa ainda, que tem um grau de dependência ainda com os colegas para realizar entregas mais relevantes, que seria uma entrega de um júnior, mas que logo, logo esse cara vai disparar. E a questão dos valores tem muito a ver com o fit cultural, é aquilo que a gente fala muito sobre aquela pessoa que é promotora, né, dos valores da empresa e é neutra dos valores. Eu diria que uma cultura, a melhor definição de cultura que eu conheço é a do Fred Kaufman, naquele livro dele do Liderança e Propósito, que eu indico, acho muito bacana, é que ele diz que uma cultura são os valores que a empresa tem de alto consenso e alta intensidade. Então, consenso é fácil, todo mundo escreve seus valores, como nós aqui na Metadados, né? Pessoas em primeiro lugar, cliente no centro, e assim por diante. Agora, com qual intensidade que esses valores estão sendo vividos na empresa? Como a gente mede essa intensidade? E essa intensidade, na verdade, a gente pode medir pela
pelas observações de dos comportamentos, os liderados, quando eles demandam os valores. Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho o cliente no centro como valor e eu atendo muito bem os clientes. Então, eu sou um neutro, quer dizer assim, eu concordo com os valores da empresa e eu aplico esses valores. Eu vejo o meu colega do lado atendendo mal o cliente e eu demando esse valor. Eu digo, meu amigo, não é assim que você atende cliente aqui na Metadados, tem que se atender de forma diferente. Quando eu demando esse valor, eu tenho coragem de demandar de um colega ou de alguém esse valor, eu estou me tornando promotor. E eu diria o seguinte, fiquem de olho nos promotores, tá? Eles têm tudo para serem os próximos líderes das empresas. Esses caras devem estar em primeiro na fila, porque eles têm essa coragem de demandar, eles não aceitam somente fazer o deles, eles querem que o time faça o trabalho completo, que eles sabem que precisam do coletivo para poder chegar lá. A partir daí, né, a gente tem a parte de risco. Eu estou tendo um problema de usabilidade aqui, mas eu vou resolver, gente. Vocês permaneçam aqui comigo, acreditem em mim que a gente chega lá, tá? A gente tem duas variáveis de risco aqui, tá? Que é a remuneração e impacto da perda. Então, não basta eu somente ter o mérito da pessoa, eu preciso ter a variável risco, porque a variável risco é que vai me permitir decidir sobre a prioridade de reconhecimento, porque às vezes eu tenho um cara com mérito alto, mas ele já está sendo reconhecido adequadamente, enquanto que a pessoa de mérito mais baixo não está. Então, eu tenho que saber, bom, quem é que eu estou correndo mais risco de perder? Qual é o tamanho do risco? Aí eu tenho a variável de remuneração, que pode estar dentro, abaixo, acima do mercado. Obviamente, remuneração abaixo do mercado vai fazer com que eu tenha mais risco de perder essa pessoa. Então, essa aqui acaba sendo uma prioridade de reconhecimento em relação a outros que estão ganhando dentro do mercado. Ou acima do mercado, até que o risco é muito mais baixo. E aqui eu tenho o próprio impacto da perda, né? Que se eu perder esse craque, o que isso vai significar para o time? Então, vai significar um alto impacto. Quer dizer, vai ser muito difícil encontrar um substituto. Vai ser árduo encontrar alguém que possa fazer esse trabalho. Isso vai impactar significativamente a performance do time. Então, eu tenho que cuidar muito bem disso, porque esse alto impacto diz aqui também muito sobre o nível de assédio que esse profissional deve ter no mercado também, ele sendo talento, lembrem-se, ele escolhe onde ele quer trabalhar, então a gente tem que estar de olho para que ele continue feliz trabalhando onde ele está. No momento que a gente faz essa avaliação, você pode ver que são poucas variáveis, tá? Mas são as variáveis que a gente precisa para avaliar. A gente consegue criar um nine box e nesse nine box aqui a gente consegue posicionar alguns cenários. Deixa eu até pegar aqui em cima, voltar um pouquinho que eu vou dar um pause aqui. Ó, nós temos três cenários, né? O cenário de atenção, o ideal e o crítico. O cenário ideal é aquele que tem, ó, eu tenho aqui mérito alto e risco médio, ó, mérito alto e risco alto. As pessoas que estão nesses cenários aqui, tá? Principalmente essa primeira linha aqui, seriam os teus talentos da empresa. As pessoas têm mérito alto, tá? Aquelas que realmente têm, aqui no caso, uma avaliação aqui acima de 75% na relação de mérito. Então, primeira coisa, a gente precisa descobrir quem são os talentos. Toda empresa deveria mapear quem são os seus talentos. E dentro desses talentos, qual é o risco que eu tenho? Então, o risco médio é o ideal porque o cara está ganhando dentro do mercado. O risco baixo significa que eu estou pagando até acima. Eu estou tendo menos risco ainda de perder, mas é porque eu decidi fazer, tá? A gente sempre coloca como cenário de atenção, não porque seja proibido, mas porque no momento em que se reconhece um profissional acima do mercado, você está pegando um dinheiro que talvez possa fazer falta para outros, tá? Porque os recursos das empresas são sempre limitados. Então, saiba, né, que a gente está fazendo sempre escolhas de prioridade, até porque eu não conheço ainda empresa que consiga reconhecer todos, tá? Todo mundo tem orçamento limitado. Então, tá toda hora o líder está fazendo aquela escolha. Quem é que eu vou reconhecer agora? Porque eu não tenho como reconhecer todo mundo. Então, se a vida de vocês for real, que nem a minha é, tá? Ou que nem a maioria dos líderes do mundo é, que não dá para reconhecer todo mundo, melhor, o que a gente mais precisa é uma ferramenta que nos ajude a priorizar o que é crítico, tá? Então, a gente tem que sempre estar olhando muito para esse cenário do risco alto, mas principalmente para esses quadrantes aqui do mérito alto, do mérito médio, né? Porque aqui onde eu estou no risco alto, eu estou reconhecendo essas pessoas abaixo do que elas estão entregando. Aqui há uma sensação de injustiça, a princípio, e é aqui onde eu teria que corrigir para poder garantir que os talentos ficariam na empresa. Então é legal, a gente clica no quadrante, né? A gente consegue entender quem é a pessoa, a gente consegue ter os dados aqui de toda a avaliação dessa pessoa
inclusive uma orientação sobre cada quadrante, sobre o que fazer. Quando nós clicamos nos insights a gente vai até a parte de talentos, e eu estou tendo um problema com a usabilidade de novo, mas eu vou corrigir isso aqui, tá? Aqui a gente tem uma pergunta: quem são os talentos do meu círculo, se eles estão sendo adequadamente reconhecidos e retidos? Então, nós temos aqui dois gráficos, tá? Temos o gráfico da retenção total e da retenção de talentos. Então, aqui a gente consegue, porque as empresas muitas vezes monitoram a sua retenção, que é o turnover ao contrário, né? Muitas vezes, tá? No caso, eu posso ter um turnover de 13% ou uma retenção de 87%, tá? Então, a gente começa a olhar aqui para o lado mais positivo, que é uma retenção de 87% ou de 90% e assim por diante. Então, aqui a empresa consegue ter essa retenção total e retenção de talentos. E mais importante para a empresa sempre é a retenção de talentos, que é total. Porque a total pode acabar entrando uma pessoa júnior, um aprendiz, e o cara não ter o fit da empresa, e ele sair e não cometer nenhum tipo de impacto na performance da empresa, ou muito pouco impacto. Então, esse turnover não é significativo. Agora, o turnover de talentos é muito significativo. Então, é bom a gente separar os dois em dois gráficos diferentes, né? Além de ter um nine box aqui da empresa inteira, de seus posicionamentos, e saber como a empresa está posicionada em relação a todos os seus talentos. Então, acho que a ideia aqui desse pequeno aqui vídeo, né, foi mostrar um pouco também como nós fazemos a avaliação de talentos aqui na empresa, como é que a gente faz dentro do Vibe, também que tem várias empresas aplicando, mas eu acho que menos a ferramenta e mais o método, tá? Porque eu acredito que a gente tem que fazer as perguntas certas, por que a gente está fazendo dessa forma? Então, está fazendo dessa forma porque na nossa cabeça isso faz muito sentido. Eu olhar mérito e olhar risco e cruzar essas duas variáveis, são as duas variáveis mais importantes para que a gente possa fazer a retenção de talentos. E que a gente fala de retenção de talentos, retenção de talentos, retenção de talentos, mas quem é que mede a retenção de talentos? A gente mede turnover total, retenção total, né, taxa de desligamento. Agora, retenção de talentos mesmo, poucos medem. Então, acho que aqui cabe essa pequena demonstração, até para tangibilizar um pouquinho mais, sair um pouquinho da teoria, ir mais para a prática e ver como a gente faz isso no nosso dia a dia e como isso está sendo importante para medir de fato o quanto nós estamos tendo sucesso com a retenção dos nossos talentos aqui na empresa, também de outros clientes nossos que também usam a ferramenta, certo? E aqui tem uma mensagem, né, que seus principais clientes são seus colaboradores, né? Olhe antes para os seus colegas de trabalho e depois para os seus consumidores, né? Uma frase de Ian Hutchinson aqui. Ok? Então, não sei também, né, quase que eu pulei a Rochelle, tá? Mas eu queria ver também da Rochelle se tem algo que gostaria de complementar, também falar, né, sobre a questão da retenção de talentos, sobre talentos, reconhecimento e assim por diante. Não, eu estava aqui te escutando, tendo uma aula também, né? Mas exatamente, eu acho que acredito, né, que é importante parar para fazer esse tipo de análise, né? Porque se fala muito em recursos humanos, mas quais são os recursos que esses recursos nos oferecem, né? Então, olhar a pessoa como um todo, né? Fazer essas análises como um todo. E olhar bem, né, humanamente para a sua força, para conseguir ter uma melhor identificação, uma melhor clareza sobre as diferenças no seu grupo, né? Não, legal. Não, pode complementar, eu te interrompi, desculpe. Não, eu só ia passar. Doei tem essas coisas, né? Assim. Então, aqui a gente tem a pergunta, né? Como a gente simplifica, né, a retenção de talentos na atualidade? Isso, então acho que a simplificação vem muito disso, né? Eu acho que na avaliação de talentos ali a gente quis simplificar muito, fazendo as perguntas certas e somente as perguntas certas, sem inventar um trolhão de perguntas, um material burocrático nem nada. Porque nessa parte de gestão de pessoas, a gente tem uma peça-chave chamada líder. E esse líder, ele precisa de ferramentas simples, porque a simplicidade é o que engaja. Se começa a colocar alguma ferramenta muito burocrática na mão do líder, ele começa a desengajar.
E fica muito complicado explicar para as pessoas o que é mérito, explicar para as pessoas o que é risco, como é que faz a gestão. Então, quando começa a ter muita dificuldade de explicar as coisas, é porque nós não chegamos lá ainda. Então, precisamos simplificar. E simplificar, basicamente, é o seguinte, eu não preciso necessariamente ter uma nota X%, Y%, isso não é tão importante quanto a gente colocar as pessoas em quadrantes e saber o que fazer com essas pessoas. Por quê? Eu vou dizer assim, quando a gente olha uma partida de futebol, de vôlei, de basquete, seja esporte coletivo que vocês gostarem, tanto faz, qualquer um. Vocês não precisam que a nota do jogador seja 8,5, 8,9, 9. Isso não vai fazer muita diferença na hora que vocês forem reconhecer. O que vai fazer diferença é vocês saberem o seguinte, cara, o cara jogou muito. Tu olha a partida, até pela nota, há divergência. Agora, pelo fato do cara ter jogado muito, não há divergência. Todo mundo às vezes concorda ó, que fulano destruiu com o jogo, beleza. Há um 19, outro 9,5, outro fica brigando 8,5. É irrelevante. É irrelevante. Então, acho que muito da simplificação vem também da nossa cabeça de simplificar algumas coisas e você precisa ter um número exato para reconhecer quem jogou muito. E a partir disso, né, eu sei que são pensamentos às vezes que não são tão comuns, mas para ajudar, né, a entender isso aqui com um pouquinho mais de clareza, eu escrevi um livro, tá? Esse aí é o livro, né, chamado Depois que Tudo Deu Errado, tá? Reinventando a Gestão de Pessoas. E eu escrevi esse livro como se fosse quase que uma redenção, né? Porque a gente começa a fazer essas lives, esses webinars, a gente explica esse conteúdo várias vezes na internet e as pessoas pegam e entendem assim, pá, entendi, interessante, Gustavo e tal. Mas aí depois algumas pessoas leram o livro e disseram o seguinte, ó, Gustavo, agora eu li o livro, agora eu entendi o que você estava falando. Então, é que tem um pensamento meio disruptivo, um pouco mais profundo, tá? O livro está disponível nas principais lojas, né? Acabei colocando hoje ele nas principais lojas em formato físico. Então, desde a Amazon, Americanas, Shoptime, Submarino, Estante Virtual, escolha o que quiser. Toda a renda do livro está sendo destinado a um projeto social de transformação de escolas aqui de Flores da Cunha, que é perto aqui de Caxias, onde a gente está tentando fazer uma transformação social na área da educação também, para poder levar esse mindset mais correto em termos de desenvolvimento das pessoas desde da educação de base, né, mudando os métodos pedagógicos. E fica aí a dica de leitura, né, para quem quiser realmente se aprofundar nesse assunto, né, fique bem à vontade, saiba que o seu dinheiro será usado para um projeto social que também ajuda, tá? E a gente também, eu acho que isso é uma coisa interessante porque eu senti muito que os RHs queriam fazer uma transformação nas empresas, mas quando chegava na hora de convencer os líderes, não tinha algo consistente para entregar, porque o líder ele é exigente. Não vamos dizer que ele é teimoso, tem alguns teimosos, tem. Mas no geral ele é exigente. Exigente em que sentido? Me prova que isso aqui tem sentido, que na verdade eu compro a ideia contigo. E na hora de provar que havia sentido naquela ideia, os RHs sempre deram uma patinada. E a ideia do livro era um pouco isso, é entregar algo na mão do líder dizendo assim, tá aqui o sentido. Lê e vê se faz sentido para ti. E aí tu começa a comprar a ideia dos líderes e eles começam a comprar a ideia junto com o RH e também é uma ferramenta nesse sentido para apoiar qualquer implementação que exija, né, digamos, uma mudança cultural e essa mudança cultural começa pela mudança da cabeça da liderança nas empresas, certo? Então, né, fica o recado, tá? Se você se interessou e gostou, né, disso que você viu e quer conhecer um pouquinho mais, vai no chat, escreve eu quero, tá? Os nossos especialistas vão conversar com você, né? Sem nenhum tipo de pressão, exigência, nada, vai de boa. Põe lá, eu quero conhecer o que, que custa você conhecer sem compromisso. Né? Daqui um pouco pode estar ali, né? Uma pista, uma ideia, um insight, né? Que possa fazer com que a sua empresa realmente mude a sua cultura, mude a sua forma de ver o mundo, mude a sua gestão e comece a fazer a gestão em um outro formato e os talentos permaneçam nas empresas de vocês, né? Quando a empresa realmente tem um método mais eficiente e mais justo, né? De reconhecimento das pessoas. E acho que agora, né? É o momento das perguntas, né? Temos aí 10 minutos Isso mesmo. das 3, então vamos às perguntas. Sim, recebemos algumas aqui, né? Então, a primeira, qual é o papel da liderança
na retenção de talentos, né? Então, eu acredito que, né, além de a empresa, o funcionário, né, se identificar com a empresa, é muito importante também que o gestor, né, ele passe confiança para essas pessoas, ele seja um gestor empático, né, que ele se importe, que ele demonstre que ele se importe na empresa, com o funcionário, né. Muitas vezes eu vejo, assim, empresas muito boas, e a empresa realmente é boa, mas que uma equipe muito rotativa. E às vezes não é nem questão, não é que a pessoa não se identifica com a empresa. Ela abre mão de trabalhar numa excelente empresa porque o líder acaba não suprindo as suas demandas, né? Ele acaba sendo um chefe, né? Não um líder. Isso. Muito bom, né? É exatamente isso, tá? Quando a gente fala de qual é o papel do líder, o primeiro é esse mesmo que tu falou, criar vínculo emocional verdadeiro com as pessoas. Se o líder não está fazendo isso, não está fazendo o seu papel. E esse vínculo verdadeiro, tá? Ele vem muito de sentar e ter conversas frequentes com as pessoas com interesse real e genuíno, como se fosse um verdadeiro amigo. Então, assim, querendo ou não, o primeiro passo é ser um amigo. A partir do momento que tu é um amigo, tu consegue desafiar as pessoas a buscar o seu melhor, né? Porque elas te dão essa permissão e aí as coisas começam a acontecer. E o segundo papel do líder, tá? Além desse, eu digo que é fazer os times, né, terem performance coletivamente. Então, seria ele entender qual é a posição, como se fosse um técnico de futebol, né? Ou de qualquer tipo de esporte coletivo, que ele descobre onde é que as peças, né, performam melhor, consegue botar as peças aí no time, fazer o esquema tático funcionar e fazer um time tenha performance. E eu acho legal o esporte coletivo de alto desempenho, assim, eu cito muito essa analogia porque ela funciona muito bem, porque o técnico do time, ele não é chefe, isso que a Rochelle falou é bem verdade. Ele não é chefe, porque eu nunca vi nenhum técnico demitir um jogador. Nunca vi. Não sei se você conhece algum técnico demitir um jogador. Eu nunca vi. Então, se ele não, não pode demitir, ele não é chefe, mas ele tem um papel ali de liderança. Isso é inegável. Então, acho que tem muito essa questão de ajudar o pessoal a descobrir, montar o esquema tático e também ganhar os jogos. Mas são essas duas questões aí. Concordo 100% aí com a Rochelle e acrescentaria mais essa. Ser uma inspiração, né? Uhum. Uma outra pergunta: como a empresa pode auxiliar na formação de novos talentos? Auxiliar, né? Formação de novos talentos. Olha, eu vou dizer assim, talento tem duas questões, né? A gente viu ali. Uma é muito comportamental, né? De fit, de valores e alinhamento. E isso não é tanto formação. Eu diria o seguinte: nem a minha empresa, nem a empresa de vocês é para todos. São para aquelas pessoas que têm fit com a cultura. Então, eu diria assim: eu, por exemplo, jamais conseguiria trabalhar num banco, certo? E o perfil da pessoa que trabalha num banco é diferente do perfil da pessoa que trabalha comigo aqui, ou eu, né? Então tem muito dessa identificação desse perfil, tá? E a partir do momento que tem esse perfil, a formação de talentos, ela começa com a formação técnica, ok, perfeito, mas tem a ver também com o fato da pessoa se descobrir. Então não é assim, vou dar um treinamento e eu vou formar talentos. Ok, tu pode dar treinamentos, e normalmente os treinamentos não são para talentos, eles são para todos, né? Quer dizer, tu consegue fazer com que o cara saia do nível 0 para o nível 1, para no máximo o nível 2, eu brinco assim, né? Nível 2, que é o nível mais padronizado, os treinamentos são padronizados. A gente começa a ver o talento nas entregas, e essas entregas diferenciadas, elas somente acontecem quando a pessoa descobre, né, o que ela tem de diferente. Então, pô, tem cara aqui que nasceu para desenvolver software, tá? Eu coloco o cara lá, o cara, meu Deus, o cara destrincha. Mas se eu botar o cara atender cliente é um desastre, certo? Então, eu diria assim, a gente tem que tentar descobrir os superpoderes das pessoas, tá? Mais do que formar elas. Não é tanto formar. Eu acho que é muito mais o descobrir. Talento está muito mais em ajudar na descoberta. Tu olhar para o cara e dizer, esse aqui, de repente, como consultor aqui, esse show. Esse aqui, como
formação aqui, fazendo tutoria de outros profissionais, ia ser bala, esse aqui. Então, meio que a gente vai conversando com as pessoas, acompanhando o trabalho delas e vai tentando descobrir o superpoder delas, digamos assim. Quando a gente junta isso, a gente começa a ter um talento. Então, eu acho que é algo menos que se forma e mais do que se descobre, tá? Uhum. A gente tem que criar um ambiente para poder descobrir isso. A partir daí, o cara Perfeito. vai. É só não atrapalhar. Tem uma outra pergunta aqui, mas eu acredito que a gente já tenha respondido, né? Que é de que forma eu consigo criar vínculos verdadeiros com os talentos? Né? Aquilo que eu já tinha comentado, né? O líder tem que ser amigo, ele tem que ser próximo, né? A pessoa tem que ter identificação, né? E aí, Gustavo? Opa, estou de volta? Opa, estamos de volta. Estamos de volta, Dizem tá? que é Mercúrio retrógrado, né? Então, tá dentro do script. Então, tem uma outra pergunta aqui, né? Mas acredito que a gente já tenha falado um pouquinho sobre isso na pergunta anterior, que é de que forma eu consigo criar vínculos verdadeiros com os talentos, né? Que ele tu até comentou, ser amigo, estar próximo, né? Mas para isso também o líder tem que estar no local correto, né? Não é qualquer líder também. Eu diria assim, a liderança, ela pode ser ensinada para qualquer pessoa? Pode. A pessoa tem que ter algumas características também, né? Então, não é para todos. Ok. Agora, se o cara tiver uma boa vontade e de ele ser um pouquinho organizado e disser o seguinte para si mesmo, cara, toda semana eu vou sentar com alguém aqui, vou parar 15, 20 minutos e vou conversar com essa pessoa. E eu vou dizer para ela, o que está pegando? A pauta é tua, livre, não preciso fazer pauta, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Fala o que tá pegando, como é que tá a casa, como é que tá a família, como é que tá o cachorro, né? Como é que tá a cabeça, doença, não, tá todo mundo feliz, como é que foram as férias, né? Como é que tá o casamento, o carro novo. Cara, é isso, entendeu? É sentir um tempo para ser amigo e se interessar pelas pessoas de verdade. É isso aí. É isso aí. Primeira coisa, tá? Eu acho que diante de tudo que a gente já falou, eu acrescentaria essa disciplina de dizer assim, e se organizar para sentar e conversar com as pessoas. Perfeito. Como reter talentos de uma empresa se a mesma tem decisões divergentes entre os diretores, mudanças de decisões a todo momento? Empresa com dificuldades de caixa sem conseguir que os colaboradores melhorem sua performance. Vai ter desafio também. Cara, assim, vamos lá, que tem várias perguntas e uma só aí, né? Uhum. Primeiro, a empresa que tem várias direções. Eu digo assim, essa empresa que tem várias direções, ela não tem alinhamento. Se ela não tem alinhamento, uma das características do Employee Experience está ferrada. Então, ela vai reter menos talentos. Então, não tem o que fazer. Vai lá e se alinha. Aquilo que está divergente, senta, então numa sala, quebra os pau e sai de lá com alinhamento, tá? Não tem muito o que fazer, certo? Depois tinha outra pergunta ali que era, Empresa com dificuldade de caixa sem conseguir que os colaboradores melhorem a sua performance. vamos lá, dificuldade de caixa, tá? Assim, isso não é exclusividade. Quem é que nunca passou aqui teve aquele período de crise ali de 15, 16, foi horrível, nós também tivemos dificuldade de caixa, tem empresa tendo dificuldade de caixa agora, esse movimento de inflação e tal, então isso todas as empresas, um momento ou outro, vão passar essa dificuldade, tá? E aí tu tem que sair do reconhecimento financeiro para o emocional. O que é o reconhecimento emocional? Eu já tive aqui algumas experiências que eu tinha programado reajuste salariais para as pessoas, entrou uma crise violenta, ou mesmo pré-pandemia, ali entrou a pandemia, cara, senta no caixa, eu chamei as pessoas dizendo o seguinte, gente, assim, ó, para que eu consiga reconhecer vocês estão sendo reconhecidos abaixo do que vocês merecem. Estão. Não vamos tapar o sol com a peneira. Beleza, então vamos começar fazendo o seguinte: sinceridade. Amigos falam a verdade, mesmo nos momentos ruins. E eu vou dizer assim: estou passando por um momento ruim. Então, para segurar os empregos, nós vamos segurar os reajustes, ok? Vocês merecem mais? Merecem. Mas eu vou te pedir uma coisa: confie em mim. Porque no momento que a gente sair disso, tá aqui, na hora que essas condições aqui acontecerem, a gente conseguir sair dessa crise, conseguir atingir uma receita, conseguir atingir um certo equilíbrio de lucratividade, os primeiros da fila serão vocês.
tá? Cabe vocês acreditarem, mas eu vou ser sincero. Então, essa sinceridade, gente, vocês não pensem que ela não tem força. Ela tem muita força. Principalmente depois que tu promete e depois tu cumpre. Porque esse cara vai saber o seguinte, ele não é idiota, ele sabe que todas as empresas em algum momento vão ter uma dificuldade ou outra, mas ele sabe que aqui as pessoas tratam isso com verdade, com seriedade, certo? Em outros lugares não tratam, tá? Aí, assim, essa é a dica que eu dou, tá? É um reconhecimento emocional? É, porque eu tô dizendo pra pessoa, você merece. E quem tá devendo sou eu, não é tu. Tu já fez por merecer. Mas aguenta, sim, se puder aguentar, confia em mim, que eu vou fazer minha parte assim que isso for possível. E seja sincero, né? Quem é que nunca passou por isso? Todo mundo aqui passou, ainda mais Brasil, né, cara? Brasil não é para amadores, Verdade. né? Qual deles? Tem mais algo sobre? Então, terminamos as perguntas. Não, temos mais duas. Então, qual deve ser o comportamento do gestor quando o colaborador tem um comportamento limitante? Eu acho que é chamar a pessoa no momento e conversar, né? Tentar sanar entender o porquê daquele comportamento, né? Ouvir, principalmente com respeito e com empatia, né? E tentar chegar a uma forma com que esse comportamento mostrar, né, o porquê que aconteceu e chegar numa forma para que não se repita mais. Pelo menos não esse, porque a gente sabe, né, que erros é do ser humano e que acontecem, né, com frequência. Eu diria o seguinte, né? O comportamento, não sei se eu entendi muito bem comportamento limitante, tá? Mas o comportamento inadequado, tá? É exatamente isso que tu falou, Rochelle. Concordo 100%. Agora, o comportamento limitante, talvez, tomara que eu tenha entendido certo, tá? Eu poderia entender como uma capacidade limitante de aprendizado da pessoa, dela não conseguir evoluir como a gente gostaria, ela meio que fica estagnada. Provavelmente ela está no lugar errado. Sabe aquela história de botar o zagueiro no ataque? Cara, tu pode falar, ter trocentos tipos de conversa com ele diferente, ele nunca vai ser atacante, porque está no lugar errado. Então, a princípio, se ele está no lugar errado, falta descoberta. Tem que ter uma conversa com o cara para tentar descobrir. Cara, talvez tu não tenha nascido para isso. Eu tive vários casos assim. Eles são mais raros, mas assim, teve gente que disse assim, cara, porque assim, demitir por comportamento é uma barbada, né? Porque eu sempre digo, eu não demito ninguém. A pessoa se demite, ela só não tem coragem de me pedir a demissão, né? Ela tem comportamentos ridículos, eu vou lá e falo isso que a Rochelle falou, ó, tá errado, corrige, o cara não corrige, o cara pediu demissão, eu só dou um empurrãozinho final que faltava porque ele já se demitiu, tá? Agora, quando a pessoa não tem comportamentos inadequados, até uma pessoa legal, bacana, que trabalha em equipe, mas não vai, cara, não vai, não vai, não vai. Assim, ó, tá no lugar errado. E aí dói a demissão, ou dói, assim, tem que tentar achar, tu tenta achar, então, desculpa, tu não nasceu para isso. Então a etapa de descoberta tá falhando, tá? O cara tem que ter alguma coisa boa, mas não é aquilo que ele tá ali. Então, ou tu recoloca ele em outro lugar na empresa, ou demite e diga pro cara, tenta fazer algum tipo de trabalho de coach, alguma coisa para tentar descobrir o que que essa pessoa é boa, tá? Porque talvez não seja ali que ela tem que estar. Perfeito. Então, só reforçando aqui os nossos colegas, né, quem tem interesse em conhecer a nossa plataforma, só deixar eu quero ali no chat que os nossos especialistas estão prontos para entrar em contato com vocês. Então, nossa última pergunta aqui, como fazer com que a equipe interaja mais com a cultura? Olha, eu diria aí, cara, nós vamos entrar quase uma outra palestra, tá? Tem algumas outras em que a gente fala só sobre performance, cultura de times e tal. Mas assim, o líder, o líder tem um papel fundamental nessa condução. Ele tem que tirar algumas bengalas, né? Fazer com que o time decida. Ele tem que parar de decidir, jogar as decisões para o time e fazer com que o time gradativamente aumente a sua maturidade. Através, assim, é que os times têm graus de maturidade diferentes, tá? Então eles começam com uma maturidade muito baixa, onde eles não têm compromisso com nada, são muito, cada um trabalha por si, não trabalha em coletivo. Então o líder tem que entender qual é o estágio que aquele time está e conforme o estágio ele tem um tipo de ação diferente.
Então, se o time não tem maturidade, tem que dizer assim, gente, disciplinazinha, meta coletiva, OKR, reunião semanal, ter os rituais de time, para o time começar a trabalhar como um time. E assim vai, tá? Aí o time começa a trabalhar como um time e começa a brigar. Bom, vamos lá, gente. Conversa, feedback entre pares, as pessoas poderem se abrir, abrir os seus sentimentos, criar uma relação de confiança entre as pessoas. Então, é um passo a passo, tá? Que não tem nada de lindo, maravilhoso. A gente lê coisas na internet, times autogerenciáveis e tal. Só que ninguém sabe o quanto de sangue, né, você tem que doar para poder chegar lá e que cada time tem a sua história, não vai chegar lá por osmose, tem um trabalho a ser feito e esse trabalho pode ser longo. Mas toda caminhada de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo, tá? Eu diria assim, agora que está no final, compra o livro, tá? Vai na parte de performance e maturidade de times lá e como é que a gente faz para fazer com que os times progridam. Tá tudo explicado lá agora, tá? Ou participe de um outro webinar no futuro que a gente vai falar sobre performance e a gente vai trabalhar esse assunto sobre times, porque agora, infelizmente, não vai dar tempo. Mas tem algumas referências para vocês buscarem. Na internet, pode buscar alguma coisa sobre curva de Tuchman ou Integrated Model da Susan Whelan, que tem esses materiais também disponíveis na internet, pode dar uma pista sobre como conduzir os times. Perfeito, então estamos indo, né, para o final deste webinar, desse evento. Então ainda dá tempo, né, quem tem interesse de conhecer de forma mais profunda a ferramenta, pode deixar um eu quero ali no chat. E desde já, então, eu agradeço a participação de todos os colegas, né? Esse webinar foi feito com muito carinho para todos vocês. A gente, como metadados, se coloca à disposição sempre que vocês tiverem alguma necessidade, né? E espero que a gente tenha, né, colocado aquela pulguinha boa, né? Para que vocês consigam, então, aí ter um dia a dia melhor nas suas empresas. Uma boa semana para todos. Isso aí, eu também quero deixar o meu abraço aqui, né? Agradecer a presença de todos, dizer que foi uma tarde aqui bastante divertida, né? Porque nos problemas de vídeo vai para frente, para trás, sempre acontece alguma coisa, dá uma quedinha na internet, a gente volta, mas no final o que interessa é o conteúdo e também dizer que isso é feito de coração, né? De pessoas que estão aqui já cansadas de ver as coisas não funcionarem nas empresas e que está na hora de dar um chacoalhaço. Então vamos dar esse chacoalhaço juntos, cara, vamos criar um exército do bem aí para mudar, né, essa realidade nas empresas e contem com a gente para tudo que precisar, né, porque estamos juntos nessa, sabemos das dores de vocês, sofremos das mesmas e estamos todos juntos, né, contem com a gente, né, coloca lá um eu quero e a partir daí a gente começa a conversar e espero muito agregar alguma coisa de positivo na vida de todos vocês aí. Um grande abraço, boa semana e tudo de bom aí. Beijo para vocês aí. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau, pessoal.